Olá a todos, meu nome é Fernando Sabino, eu sou oncologista clínico no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Nós estamos aqui logo após a sessão presidencial do ESMO, que é o Congresso Europeu de Oncologia Clínica, em Barcelona, onde tivemos uma apresentação de um estudo muito importante e que pode ser impactante na nossa prática clínica. E para falar um pouco sobre esse estudo, com mais detalhes, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Andrei Soares, que é oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, e vai comentar um pouco sobre esse estudo, que é o estudo PICI-3, um estudo que avaliou uma combinação de tratamento nos pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Andrei, antes de começar, primeiro queria te parabenizar, porque esse estudo só foi possível a conclusão com a participação do Brasil, que foi o país que mais recrutou pacientes nesse estudo, e queria que você falasse para a gente um pouquinho como era o estudo PICI-3, qual era a população estudada, qual o cenário e quais eram os tratamentos avaliados. Obrigado, Andrei. Sabino, obrigado. É um prazer estar aqui falando contigo na saída da apresentação. Bom, rapidamente vou começar pelo final, que é o que você falou do Brasil como um país muito importante. Então, o Brasil realmente foi muito importante no recrutamento, no término do recrutamento desse estudo, junto com o time do LACOG, que foi o grupo operativo que participou junto com o IORTC. Então, essa é a primeira coisa, esse é um estudo de iniciativa do investigador e o Brasil foi destaque como top recruiter nesse estudo. Bom, esse estudo acabou avaliando, como você bem colocou, pacientes com câncer de próstata metastático resistentes à castração. Esses pacientes tinham vindo de tratamento apenas com bloqueio androgênico. Veja, houve uma emenda a mais recentemente, era permitido o paciente fazer um novo agente hormonal, 2, 3% só dos pacientes, e era permitido docetaxel no cenário sensível, em torno de 30% dos pacientes receberam. Os pacientes que foram avaliados no estudo, pacientes que tinham doença predominantemente óssea, com doença linfonodal ou não, mas não podiam ter doença visceral. Randomizados para receber enzalutamida na sua dose padrão em 2 braços, 1 para 1, com ou sem rádio 1223, comparando como endpoint primário a sobrevida de progressão radiográfica, secundário hierarquicamente, sobrevida global, tempo de tratamento e tempo para evento sintomático esquelético. Perfeito. E Andrei, só para a gente voltar um pouquinho nos pacientes, quais eram as características desses pacientes em relação à sintomatologia, volume de doença metastática, que eu acho que é importante para a gente conseguir passar a informação do ponto de vista prático para os nossos colegas? Bom, veja, pacientes com performance 0,1, tá? Pacientes, de novo, doença óssea principalmente, tá? A gente tinha mais ou menos 85% dos pacientes que tinham doença não somente óssea, mas de novo, doença linfonodal. E lembrando que também uma parte muito grande dos pacientes tinham mais do que 10 lesões ósseas. Então eram pacientes realmente que tinham um certo volume de doença, não eram pacientes também que tinham um pequeno volume de doença. Excelente. Bom, e a gente teve então o endpoint primário do estudo, que é o endpoint de sobrevida livre de progressão radiológica, que a gente sabe que é um endpoint já utilizado em outros estudos em câncer de próstata, seja no cenário sensível à castração e no cenário resistente à castração. O que você pode dizer para a gente da magnitude, né, do ganho que teve de sobrevida livre de progressão radiológica e também do ganho que houve no endpoint secundário de sobrevida global? Bom, o estudo foi positivo, como a gente falou, uma redução de risco aí da ordem de mais ou menos 31%, então hazard ratio 0,69 em favor da combinação. Então a adição de rádio 223 à enzalutamida postergou a progressão desses pacientes. Numericamente a gente vê 16 para 19 meses, tá? Então um número um pouquinho abaixo do que a gente viu no estudo Prevail, que é aquele primeiro estudo que comparou a enzalutamida com placebo, que foi 20 meses a sobrevida de progressão radiográfica, mas lembrando que aqueles pacientes eles tinham alguns detalhes diferentes. Aqueles pacientes nunca tinham sido tratados com quimioterapia, por exemplo, no cenário sensível, que a gente tem 30% de pacientes tratados no cenário sensível, tá? Não vou nem falar em ARP aqui, porque foi desprezível esse número. Então, isso mostra realmente que faz um pouco de sentido, a atividade da droga foi mais ou menos a esperada e a adição do ARJ 223 foi muito importante para esse controle de doença. Secundariamente, a sobrevida global foi uma boa surpresa para esses pacientes, então também o hazard ratio 0,69, que na análise interina positivo para o boundary, né, de significância estatística, também então dando um ganho de sobrevida global para esses pacientes, numericamente muito interessante. 35 meses em enzalutamida, exatamente o mesmo tempo de sobrevida global no estudo Prevail, e 42 meses com o uso associado do rádio 223. Não, eu acho que é importante essa mensagem porque é pela primeira vez uma combinação no cenário da doença resistente à castração, mostrou aí um ganho de sobrevida global. A gente tem que lembrar que outros trabalhos avaliando combinação de terapia-alvo, por exemplo, como talazoparib ou olaparib, nesse mesmo cenário, em combinação com o novo agente hormonal, apesar do ganho de sobrevida de progressão radiológica, não demonstraram até o momento, né, pelo menos o Talapro,
ganho de sobrevida global, né? E nesse sentido eu queria trazer para a discussão hoje, qual que você acha que é a grande diferença em relação a quem optar por uma combinação nesse cenário, em usar uma combinação, por exemplo, com uma terapia-alvo molecular ou com rádio 223? Você trouxe pontos importantes. Assim, esse foi o primeiro estudo no cenário resistente à castração que deu ganho de sobrevida global versus uma terapia ativa, que já era uma terapia de ganho de sobrevida global prévio, que é a própria enzalutamida no braço controle, no braço padrão desse estudo. A gente tem, como você bem colocou, 3 estudos usando inibidor de PARP, também comparando com braços ativos, né? Então o estudo PROPEL, abiraterona com ou sem olaparib, o estudo TALAPRO, enzalutamida com ou sem talazoparib, e o próprio estudo Magnitude, que é a abiraterona com niraparib. Esses estudos deram ganho de RPFS, não deram ganho de sobrevida global nesses pacientes. Claro que quando você avalia aqueles pacientes com mutações de BRCA, esses pacientes realmente tiveram benefício. Veja uma análise de subgrupo. Como é que a gente enxerga isso? Tem todo um racional, um marcador biológico para esses pacientes. Não tem nem por que a gente ficar tratando os pacientes com custo e toxicidade. A gente sabe que o inibidor de PARP não é uma droga fácil. Assim, e um tratamento que eventualmente vai ficar por muito tempo para esses pacientes. Então, como é que a gente vê isso na prática clínica? Pacientes, e aqui nós estamos falando de pacientes que é uma minoria, são pacientes minorias no nosso dia a dia, que são pacientes que não receberam intensificação no cenário sensível, isso tem que chamar atenção, mas que possivelmente aí perfazem um número em torno de 30%, pelo menos no cenário privado nacional, de pacientes que não recebem intensificação. Então, o paciente que não recebeu intensificação, com exceção daquele que recebe um Charted, que é o docetaxel, que era permitido no estudo, esse paciente, se ele não tem mutação, na minha opinião, BRCA1, BRCA2 e doença predominantemente óssea com ou sem doença linfonodal, esse paciente é o paciente que deve receber a combinação de enzalutamida com rádio 223. Para os pacientes que têm mutação BRCA1, BRCA2, eventualmente esses pacientes eu acho que sim, são passíveis de receber hoje aprovado o olaparib com a abiraterona, em breve enzalutamida com talazoparib, como a gente pode ter. O grande ponto eu acho que vai ser a tua pergunta aqui, né? Como é que a gente vai fazer se não tá todos os pacientes que vão receber isso, né? Então, talvez a gente pode pensar que mesmo com mutação, a gente tem dados mostrando que radioligantes respondem melhor para esses pacientes, por que a gente não pode usar também para todos os pacientes enzalutamida com rádio 223 e na progressão usar os dados do Profound, por exemplo, e mesmo os pacientes mutados deixar o olaparib para uma linha subsequente. Ótimo. E finalizando, a gente quer também trazer em contexto também um outro dado histórico em relação ao estudo ERA 223. Também um estudo, lembrando que avaliou a combinação de rádio 223 com a abiraterona e foi um estudo, infelizmente, negativo. Na sua visão, qual foi a grande diferença entre esses estudos e que podem justificar por que, né, no estudo PIS-3 o resultado foi positivo com combinação com o novo agente hormonal? Tem 2 pontos que eu acho muito importantes que você trouxe aqui, né? Os endpoints são diferentes. O estudo ERA, ele avaliava o tempo para sintoma esquelético. Esse é um ponto importante. E que no estudo PIS, infelizmente, esse dado foi igual. Quer dizer, a enzalutamida controla muito bem a doença e para evento sintomático esquelético, não é evento relacionado ao esqueleto, é sintomático esquelético, não houve diferença, por exemplo, no estudo PIS entre enzalutamida ou enzalutamida e rádio. Então, isso foi feliz a escolha do endpoint de sobrevida de progressão radiográfica, porque esse foi negativo. Então, esse é um ponto importante. Agora, é possível que o estudo ERA também foi negativo pela ausência do uso de protetor ósseo. Então, a gente sabe que fratura patológica e ou fratura por insuficiência foi muito importante nesse estudo. Veja, não é um estudo que foi detrimental à combinação, mas é um estudo completamente negativo para o seu endpoint e principalmente pela quantidade de fraturas. E o estudo PIS inicialmente estava evoluindo para esse caminho, né? Quando se viu que chegava em torno de 30% de fraturas no estudo, se revisitou e a gente já sabia que o uso de agente protetor ósseo no cenário de castração é fundamental, foi-se obrigado a iniciar, até antes de começar o rádio 223, o uso de protetor ósseo. A partir daí você teve um decréscimo absurdo de fratura nesses pacientes. O estudo transcorreu sem nenhum tipo de toxicidade importante e grave e provavelmente teve um impacto importante para que você mantivesse a dose e densidade do estudo e tivesse esse benefício. Excelente, André. Eu acho que a gente conseguiu passar as informações desse importante trabalho que foi apresentado aqui na sessão presidencial do ESMO 2024, trazendo aí para a nossa realidade agora uma nova opção de tratamento, né, de um radioligante com um radiofármaco com um novo agente hormonal. E eu queria te agradecer, parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho de liderança do grupo, conseguir colocar o Brasil como protagonista
nesse importante trabalho de fase 3 e suas mensagens finais, a gente poder agradecer a nossa audiência. Na verdade, eu queria agradecer para a gente estar aqui nesse bate-papo, mas agradecer a todos os pesquisadores, né? O Brasil realmente foi em excelência de trabalho, então eu queria realmente agradecer a todos. Nós colocamos 5 nomes brasileiros na apresentação aqui, provavelmente na submissão para o periódico também serão 5 nomes de brasileiros, e não deixar de agradecer também ao time do LACOG, que foi fundamental na perfeição da condução desse estudo, e não podemos deixar de falar da Bayer e do próprio OTC acreditarem no time do LACOG e no Brasil como um grupo para realmente contribuir para esse estudo. Obrigado. Ok, obrigado, gente.